Boa tarde, pessoal! Hoje, nessa tarde gelada, eu vou conversar com vocês sobre 3 histórias que marcaram a minha infância. A primeira delas se chama O Mágico de Oz e eu a conheci por meio do filme, pois os meus pais gostavam quando eram crianças e assim puderam indicar para mim. A história é sobre uma menina chamada Dorothy que durante um ciclone acaba parando no mundo mágico de Oz com o seu cachorrinho Totó. Em Oz, à procura do caminho de volta para casa, ela irá conhecer o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão Covarde. Juntos, eles andarão pelos tijolos amarelos à procura do mágico de Oz, que poderá levar Dorothy para casa, dar um cérebro ao espantalho, um coração ao homem de lata e coragem ao leão covarde. Durante esse percurso, eles encararão aventuras incríveis e terão que enfrentar os próprios medos. Mas não é isso que eu quero contar para vocês. Afinal, a maior parte dos meus seguidores deve conhecer a história do Mágico de Oz. O que eu quero contar é que no final da história, a Dorothy descobre que para voltar para casa, ela precisa bater os calcanhares 3 vezes com os seus sapatinhos vermelhos de verniz e desejar muito, muito, muito estar em casa. E assim, ela acorda em seu lar. Quando eu tinha 4, 5 anos, eu fechava a porta do meu quarto e sozinha colocava sapatinhos vermelhos que eu havia ganhado, pois desejava ter sapatos como os da Dorothy, e batia os calcanhares desejando muito, muito, muito estar em Oz. Eu não sei se os meus pais sabiam disso, mas eu tinha certeza que se eu desejasse com muita força, isso ia acontecer. E eu ia poder conhecer o espantalho, o homem de lata e o leão. O mais engraçado é que eu lembro perfeitamente disso e da sensação como se tivesse acontecido ontem. E já faz bastante tempo, né? A segunda história que marcou a minha infância se chama Mary Poppins. E eu também conheci este livro por meio do filme, também indicado pelos meus pais. Esta história inicia quando a família Banks perde a sua babá e os 2 filhos do Sr. Banks ficam sem os cuidados necessários. No filme, a família Banks entrevista diversas mulheres candidatas ao cargo de babá. Porém, as crianças, os filhos do Sr. Banks, que não são nada fáceis, não gostam de nenhuma. E nenhuma delas conseguiria lidar com crianças tão desobedientes. As crianças têm então a brilhante ideia de escrever uma cartinha para a babá perfeita, invocando a babá perfeita. O Sr. Banks acha aquilo uma bobagem, rasga a cartinha e joga na lareira. E é nesse momento que os papeizinhos, os pedacinhos da carta voam, o vento leste os leva até o céu e assim eles acabam chegando às mãos de Mary Poppins, que vive em cima das nuvens. Ela lê a carta e por meio do seu guarda-chuva, ela consegue chegar até a mansão dos Banks. O livro não inicia da mesma forma. Eu fui conhecer a história do livro depois, porém as 2 histórias são incríveis. Mary Poppins irá mudar a vida destas crianças, irá iluminar a vida deles, trazendo muita fantasia, muita magia e muita música para o lar dos Banks. O que eu quero contar para vocês é que quando eu tinha uns 5 anos, 6, eu escrevia cartinhas direcionadas a babás perfeitas e como eu não tinha lareira, eu jogava na churrasqueira da minha casa. E assim, eu ficava esperando ansiosamente que o vento leste levasse os papéis das minhas cartinhas até a Mary Poppins e assim ela aparecesse. Eu juro que eu jogava os pedacinhos de papel na churrasqueira e ficava na frente da casa esperando a Mary Poppins. E eu não tô mentindo. Será que os meus pais sabiam que isso estava acontecendo? A terceira história se chama Noviça Rebelde. Não é um livro, é realmente um filme. E eu assistia todos os dias durante a minha infância. Sério. E eram 2 fitas naquela época. E eu assistia incansavelmente. Nesta história, a personagem principal, Maria, é uma noviça um tanto rebelde. Ela adora cantar e dançar.
Até que um dia ela recebe a proposta de ser babá na família do Capitão Von Trapp. O capitão tem muitos filhos e é viúvo. O Capitão Von Trapp é um homem muito sério, não deixa as crianças brincarem, se divertirem, cantarem. Maria, como a nova governanta, irá mudar este lar, enlouquecer o capitão. A obra é um musical. Nós vamos acompanhando ao longo da história o carinho que as crianças vão criando pela Maria, a forma como a Maria vai iluminando esta família e principalmente a paixão do capitão pela noviça. Agora eu vou contar para vocês o quanto essa história me influenciava. Eu pedia para os meus pais me levarem a todas as igrejas possíveis, pois eu tinha como meta de vida ser noviça como a Maria. Mas eu não queria ser noviça para ser freira. Eu queria ser noviça para ser rebelde, assim como ela. Então o meu propósito, meu objetivo com 5, 6 anos de idade também era entrar para o convento, ser rebelde, para me tornar depois governanta de uma família como a do Capitão Von Trapp. Afinal, o primeiro homem pelo qual eu me apaixonei foi ele. Gente, ele era um gato. Vou mostrar uma foto para vocês. Hoje eu fico me perguntando, será que os meus pais sabiam que eu queria ser freira porque eu queria ser rebelde e casar com o Capitão Von Trapp? Ou será que eles achavam que eu era realmente muito religiosa e por isso gostaria de viver em um convento? Então, como vocês podem ter percebido, a literatura, as histórias, a magia da fantasia já estão presentes na minha vida desde a infância. E eu sempre fui muito criativa, né? Ou seja, o caminho já estava traçado. Eu seria professora de literatura. E quem ainda não viu, hoje em dia eu tenho a Dorothy aqui na minha estante, uma das minhas personagens preferidas. Quem sabe agora eu peço pro Rafa, que fez a Dorothy pra mim, fazer também a Mary Poppins e a Maria de A Noviça Rebelde. Agora me contem, quais foram as histórias que marcaram a infância de vocês? Todo mundo tem uma especial e todo mundo fantasiava alguma coisa assim como eu. Será que vocês também se trancavam no quarto e batiam os calcanhares? Ou então jogavam cartinhas na lareira? Ou quem sabe sonhavam em casar com o Capitão Von Trapp? Eu adorei gravar esse vídeo. Quem sabe, para os próximos dias, eu possa criar um vídeo com as 3 histórias que marcaram a minha adolescência. O que vocês acham? Beijo!